Então vamos lá. Vocês estão prontos? Só o Luiz e a Carla que está pronto. Jesus tem misericórdia de nós. Vocês estão prontos, irmãos? Você sabe que comigo aqui ninguém dorme, né? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, o capítulo 29, somente o verso 13. Amém? Todos acharam? Jeremias 29, somente o verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu queria que você repetisse comigo esse versículo. Vamos lá? Buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche seus olhos mais um instante. Pai, no nome de Jesus. Senhor, continuamos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, e tudo que eu te peço é que o Senhor venha e complete aquilo que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas neste dia, Senhor. Deus, que os nossos corações estejam, ó Deus, totalmente abertos, receptíveis para receber a Tua palavra, Senhor. E que essa palavra encontre espaço dentro de nós e que ela produza, Senhor, e que ela gere vida dentro de nós, Pai. Toma as nossas mentes agora, Senhor, cativas ao Teu Espírito Santo agora, Senhor, que todo pensamento contrário, Senhor, que todo ataque, toda seta do inimigo nas mentes agora, seja bloqueado, seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui e queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Não, gente. Amém? Vocês me ajudam, gente, vocês me ajudam a pregar. Glória a Deus, queridos. Como eu disse hoje aqui de manhã, já tem alguns dias, para não dizer meses, que o Senhor ele tem ministrado muito no meu coração nesse texto de Jeremias. E quando uma palavra está latente dentro de você, parece que você acorda com essa palavra na sua cabeça, você dorme com essa palavra na sua cabeça. Quando você vai orar, essa palavra vem dentro de você. Então, o Senhor ele ministrou na oração que teve nesse início de mês. Num dos dias da oração, eu estava aqui orando, o Senhor começou a ministrar essa palavra muito forte no meu coração. Dentro deste texto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. E quando Deus libera essa palavra para o povo, através da vida de Jeremias, do profeta Jeremias, o momento que esse povo estava vivendo era um momento de profunda tristeza. Por quê? Porque eles estavam escravos na Babilônia. Era um momento de angústia que eles estavam vivendo. Então, isso na verdade foi uma carta de Jeremias da parte do Senhor para os cativos de Jerusalém, que estavam na Babilônia. O Senhor deixa claro que Ele era o remetente e que eles eram os destinatários. Outra coisa que fica claro quando você lê o capítulo 29 é que o próprio Deus havia deportado eles como escravos para a Babilônia. O próprio Deus deixa claro que havia deportado eles como escravos e diz para eles que era para eles aceitar essa condição, se sujeitar e se estabelecerem na Babilônia como escravos. Já havia uma palavra liberada, já havia ali uma profecia que eles ficariam na Babilônia por 70 anos para então Deus intervir na libertação do povo. Então tudo isso haveria de acontecer como Deus havia determinado. Agora, por que Deus permitiu tudo isso? Isso não foi por acaso. Não deu, vou falar bem humano aqui na cabeça de Deus, vou mandar esse povo agora, vou mandar a Babilônia lá, Nabucodonosor, levar esse povo escravo. Não foi por acaso que isso aconteceu. O povo havia abandonado o Senhor.
E o Senhor insistentemente, durante anos, o Senhor levantava os seus profetas para dizer para eles: ei, voltem-se para mim. Ei, voltem-se para mim, porque vocês me esqueceram, vocês me abandonaram. Mas isso não aconteceu. Então o que que Deus faz? Deus gera uma forma para que isso acontecesse, permitindo que o povo fosse levado cativo, escravos para a Babilônia. É interessante que a forma que Deus age para nos despertar, a forma que Deus age para nos trazer de volta para Ele, geralmente é tão diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, sim ou não? É tão diferente da forma que a gente espera que Deus venha, porque quando a gente quer que Deus nos desperte, quando a gente ora, às vezes buscando isso ou não, né, a gente espera que Deus venha assim, né, e você levanta dali, eu estou pronto. Só que não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Deus sempre vai gerar um caminho para nos trazer de volta para Ele. E na maioria das vezes, esse caminho, essa forma que Deus usa, não vai ser da forma que nós queremos, não vai ser da forma que nós esperamos, não é? Porque às vezes a gente tem aquela, a gente usa muito e vê muito se usar assim, não, Deus é amor, tipo assim, Deus é amor, Deus é Deus de misericórdia, e tudo isso é verdade, irmão? Sim, isso é um fato, Deus é amor, Deus é Deus de misericórdia, porque se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui, porque é por causa da misericórdia dele, que nós não somos consumidos, e as suas misericórdias, como diz a palavra, se renova sobre nós a cada manhã. Só que, junto do amor e da misericórdia, anda a justiça de Deus, ela anda junto. Sabe, Deus é amor, mas Deus é justo. E acima de tudo isso, isso é uma forma de Deus demonstrar amor. Porque Ele não quer que a gente se perca. Ele quer nos trazer de volta para Ele. E às vezes Ele vai abalar a nossa vida. Existem alguns abalos necessários. Ele vai tirar, vai puxar o nosso tapete mesmo. Para quê? Para a gente se lembrar. Epa! Por que isso está acontecendo? Epa, o que eu estou fazendo? Qual caminho que eu estou indo? Então, muitas vezes, Deus tem as suas formas de agir. Então, Deus libera essa palavra para eles. E diz assim, olha, então depois de tudo isso, desse cativeiro, dessa escravidão que vocês vão viver, então vocês vão se voltar a mim. E vocês vão buscar a minha face. Então, vocês vão orar a mim e eu os ouvirei, porque vocês vão orar a mim de todo o vosso coração. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração. E no verso seguinte ele diz, e eu serei achado de vós. Então era isso que Deus estava fazendo. Deus estava gerando uma forma de trazer aquele povo de volta para eles, porque eles haviam se perdido do Senhor. E o Senhor estava fazendo um caminho. Agora, irmãos, você sabe o que Deus realmente quer de você, de nós? Muito seco. A garganta já foi. O que Deus realmente quer de nós? Às vezes a gente confunde. Porque a gente acha que o que Deus quer de nós é que a gente faça muitas coisas para Ele. É sim ou não? É que a gente produza muitas coisas para Ele. E a gente entra nesse caminho muitas vezes do fazer, do produzir coisas para Deus. Mas ainda que Deus conta conosco, porque Ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Sabe o que Deus realmente quer? Ele quer ser achado por nós. É esse o anseio do coração de Deus, não é isso que Ele diz? Buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos? Quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Mas nós vivemos num tempo onde muito se tem feito em nome de Deus. Não é? A gente faz muitas coisas em nome de Deus, às vezes coisas que Deus nem nos mandou fazer, a gente faz no nome dEle, porque a gente acha que para ser aceito por Ele, eu preciso fazer, eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso estar produzindo alguma coisa. Isso ainda é aquele sentimento que é gerado dentro de nós, para ser aceito diante de Deus, mas nós já fomos aceitos por Ele. Não é o que eu faço que vai fazer com que Deus me aceite, é o que Cristo fez no Calvário, que tornou possível que Ele nos aceitasse, nos adotasse.
Então, queridos, nós fazemos muitas coisas em nome de Deus, mas muitas vezes nós nos envolvemos pouco com Deus. É estranho isso, não? É um paradoxo, como assim? Se eu estou fazendo, eu não estou fazendo para Deus, é em nome de Deus, é para o reino de Deus, mas às vezes a gente gasta tanto tempo com o reino e quase nada de tempo com o rei, com o dono desse reino. Então ainda existe isso, ainda é latente às vezes no nosso coração, ou ainda existe um povo que não entendeu o que Deus realmente quer, o que Deus realmente espera de nós, não é o que eu produza, o que eu faça, mas Ele quer ser achado por nós. Ele quer ser desejado por nós. Ele quer que o nosso coração o anseie mais do que tudo. E Ele nos garante que se a nossa busca não for rasa, não for artificial, não for interesseira, Ele nos garante que Ele vai se revelar a nós. Ele nos garante que se for profunda a nossa busca, se for verdadeira, irmão, se for de todo o nosso coração, Ele será encontrado. Você concorda comigo que quando você está empenhado com todo o seu coração, não há competição? Sim ou não? Quando o nosso empenho é de todo o nosso coração, nada tira o nosso foco. E é isso que Deus espera de nós. Agora a questão é que muitas vezes, nós também estamos em busca só daquilo que Deus pode fazer por mim. Nós estamos em busca de que Deus mude a minha vida, de que Deus mude a minha sorte, de que Deus resolva os meus problemas. Muitas vezes nós estamos buscando as mãos de Deus, mas não o coração do Pai. Nós estamos buscando aquilo que Deus pode me oferecer, o que não é necessariamente buscar a Deus. Você entende que é uma diferença? Buscar aquilo que Deus pode me oferecer, não é necessariamente buscar a Deus. São coisas distintas, coisas diferentes, mas às vezes nós nos encontramos como a geração de Moisés, a geração que Moisés tirou do Egito. Aquele povo estava cativo no Egito, até que Moisés foi enviado por volta de 430 anos. E parte daquele povo começou a clamar ao Senhor. Quando você vai para Êxodo 3, versículo 7, você vai ver que o Senhor ouviu o clamor daquele povo, porque alguns deles começaram a clamar ao Senhor que enviasse o libertador. E aí você já sabe da história, a história que a gente já ouviu desde criança, que Deus vem com um braço forte, que envia todas aquelas pragas, algo extraordinário acontece naquele lugar, e Deus liberta aquele povo do Egito de forma poderosa, e bota poderosa nisso, porque, irmãos, aquela geração, eles viram a manifestação da glória de Deus diante dos olhos deles. E era preciso que isso acontecesse, porque aquele povo que estava lá, eles precisavam conhecer o Deus dos seus antepassados, porque aquela geração, ela nasceu no cativeiro. A geração de José, de quando José era governador do Egito, provavelmente já havia falecido, já tinha passado 430 anos. Aquele povo nasceu no cativeiro. Então eles conheciam Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, somente de ouvir falar. Somente das histórias que foram sendo passadas de geração em geração. E um dia eles resolveram clamar a esse Deus. E a intervenção dele veio. E veio com mão poderosa para que eles pudessem conhecer o Deus dos seus antepassados. E aí você sabe da história que Deus os liberta. Que Deus os liberta, abre o mar vermelho para eles passar, que Deus coloca ali uma nuvem durante o dia para cobri-los daquele sol escaldante do deserto e para guiar o povo, e durante a noite tinha uma coluna de fogo que estava lá, porque o deserto de dia é quente, de noite é frio. Deus estava protegendo aquele povo, guiando aquele povo, fazia pão cair do céu para que eles se alimentassem, fazia água sair da rocha para matar a sede daquele povo. E daí a gente vê o que, pastora? Só Deus fazendo, Deus suprindo, Deus se movendo, trabalhando a favor daquele povo. E dali então, eles já conheciam o Deus que eles ouviram falar.
Dali eles já conheciam o Deus de seus pais. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus realmente é poderoso, porque os olhos deles viram a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Ok, mas porém, diante de tudo aquilo que eles viram, que eles contemplaram Deus trabalhando a favor deles, o dia que Deus quis se manifestar a eles, ser conhecido, se fazer conhecido deles, eles não quiseram. Êxodo 19, 16. Diz assim, vamos ler só o 16 e o 17. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Queridos, Moisés estava levando aquele povo para onde? Onde? Ao encontro de Deus. Mas aí o que aconteceu? Quando eles ouviram o som das trombetas soar, quando eles olharam aquele monte fumegante de fogo e aquela glória envolvendo aquele monte, o que eles fizeram? Eles não quiseram. O que eles disseram para Moisés? Está no capítulo 20, verso 18 ou 19. Eles disseram, fala tu conosco, mas não fale o Senhor conosco. Em outras palavras, eles estavam dizendo, olha, nós estamos satisfeitos com o cuidado de Deus, tá joia, nós estamos felizes com a provisão de Deus, mas nós não queremos a intimidade com esse Deus. Então fala você conosco, não fale o Senhor conosco. Nós queremos a provisão, nós queremos que Ele supra as nossas necessidades, estamos felizes assim, mas nós não queremos ver o Senhor, nós não queremos essa intimidade com o Senhor. Aí estava muito cômodo para eles, sim ou não, irmãos? Eles já tinham quem fizesse isso por eles. O líder estava lá, então o líder orava, o líder se santificava, o líder jejuava e intercedia a favor deles. Estava muito cômodo, porque o que eles queriam de Deus eram as bênçãos e a provisão. E se não agradasse, era só reclamação e burburinho na cabeça do coitado do Moisés. Mas eles não queriam encontrar Deus. E aí você já vai ver que verso 19 do capítulo 19 diz assim: já Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Às vezes a gente diz assim, Senhor, fala comigo face a face, igual o Senhor. Quem já fez essa oração aí? Levanta o dedinho mindinho do pé. Fala comigo face a face, como o Senhor falou com Moisés. Senhor, eu quero ouvir a sua voz audível, igual o Senhor falava com Moisés. Aí vem a parte que a gente mais gosta. Eu quero que a minha face brilhe, porque isso é exposto, né? Igual a face de Moisés brilhava. Aí eu pergunto, quer mesmo? Quem aqui quer? Irmãos, eu quero isso. Lógico que eu quero isso. Falar com Deus, ouvir Deus audível no meu ouvido, falar face a face com Deus, eu quero isso. Quem quer isso? Ninguém quer isso? Meu Deus do céu, Jesus amado. É lógico que nós queremos, e você está com medo do que vem depois, né? Estou sabendo. A gente quer, então, a gente precisa se levantar. A gente precisa se santificar e a gente precisa subir no monte. Sabe por quê? É muito fácil eu dizer, eu quero ver a tua face, Deus, mas o que eu estou fazendo? Nada. Eu quero ouvir a tua voz, Deus, mas o que eu estou fazendo? Nada. Eu quero que a minha face brilhe, Deus, mas o que eu estou fazendo? Nada. Então, quando a gente quer ter esse nível de relacionamento com Deus, de ouvir Deus, de exalar, de refletir a glória de Deus, nós precisamos fazer como Moisés. Queridos, aonde o povo estava? O povo estava de longe. Aonde Moisés estava? Moisés estava na densa nuvem onde Deus estava. Então não adianta dizer que a gente quer conhecer, não adianta dizer que a gente quer intimidade, se eu estou só de longe, observando o movimento, observando o que Deus está fazendo, mas eu não quero entrar, eu não quero fazer parte, eu não tenho atitude, eu não vou em direção aonde Deus está. Por que que Moisés falava
falava face a face com Deus? Porque ele estava onde Deus estava. Por que Moisés ouvia a voz de Deus? Porque ele estava onde Deus estava. Por que ele refletia a glória de Deus? Porque ele estava onde Deus estava. É por isso. E aí eu te pergunto, de que lado nós estamos? Do lado daqueles que estão de longe, observando a coisa acontecer, observando o movimento e querendo mesmo fluir na minha vida, na vida daquele que está lá pagando um preço. A gente quer, é fácil. Mas ou nós entramos na nuvem densa da presença de Deus, aonde Deus está, porque é lá que nós vamos vê-lo, é lá que nós vamos ouvir a sua voz. Amém, irmãos? Então é isso, nós queremos Deus, nós queremos encontrar Deus. A pergunta é, será que nós temos procurado Deus? Ou nós temos procurado só o que Deus pode fazer por nós, só o que Deus pode nos oferecer? Nós queremos só as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, ou nós queremos de fato Deus? Irmãos, eu fui muito impactado por uma frase de Gregory McNutt. O Mirgon me mandou esse vídeo esses dias. Era um apaixonado por Jesus, já está com o Senhor. Mas essa frase me marcou profundamente. E ele diz assim: avivamento é o dia que Deus foi encontrado. Não, você não entendeu, não. Avivamento é o dia que Deus foi encontrado. Irmãos, aquilo entrou dentro de mim assim, igual uma flecha no meu coração. Porque Deus diz: eu serei achado de vós. Eu quero ser achado de vós. Esse é o desejo do coração de Deus. Por que ele foi achado? Porque alguém estava procurando. Agora me entenda, querido, quando eu falo achar Deus, procurar Deus, eu estou querendo dizer ir além da letra. Eu estou dizendo de um encontro com a presença manifesta de Deus, irmãos. É isso que eu estou dizendo. Nós falamos muito de avivamento, nós oramos, mas você sabe por que não acontece? Porque a nossa busca é rasa, sim ou não, irmãos? Sim. Nós somos rasos, não há em nós persistência na busca, não há em nós persistência em buscar até que Ele venha, persistência em buscar até encontrar. Irmãos, essa geração, eu estou falando de nós, não aguenta uma hora de oração, irmãos, não aguenta. Ora, fica olhando no relógio, meu Deus, não passou 5 minutos, não aguenta uma hora de oração. Não aguenta ler 3 capítulos da Bíblia. Não aguenta um jejum, um dia de jejum, irmãos, a nossa geração não aguenta. E eu te pergunto, como que vai acontecer um avivamento? Como que eu vou ser avivada? Como que o fogo de Deus vai vir? Como que nós vamos incendiar essa cidade? Sendo que às vezes a gente custa incendiar uns aos outros aqui dentro da própria igreja. Como que isso vai acontecer? Sabe, dizem que antes da volta de Jesus, nós vamos viver um grande avivamento. E Ele está voltando. Posso ouvir um amém, irmãos? Oh, Jesus, a minha oração tem sido: volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. E diz que vai acontecer um grande avivamento. Agora, como que vai acontecer esse avivamento sem busca, sem oração? Se nós muitas vezes somos tão rasos. Para que aconteça um avivamento, um mover sobrenatural de Deus, é preciso o clamor, é preciso oração, é preciso fome, anseio por Deus. Mas a nossa geração tem muito conhecimento teórico. Nós somos tão bons de teorias, de discutir as teorias, de saber quem conhece mais, de saber quem entende mais. Sabe, irmãos, nós somos muito teóricos, mas muitas vezes nós não temos experimentado da presença viva. Nós não temos tido esse acesso à presença viva, manifesta de Deus. Então, o que nos falta, pastora? Sabe o que nos falta? Nos falta fome. Nos falta fome de Deus, porque o problema não está em Deus. Não está. O
problema está em nós, porque Ele nos garantiu que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele será achado. Por que nós não estamos achando? Porque nós não estamos buscando como deveríamos. Irmãos, nós precisamos ser mais profundos, sabe? Ser intensos em Deus. Porque se não, Jesus está voltando, e eu creio, irmãos, porque a geração que está vendo os sinais, nós somos a geração que está vendo todos os sinais aí diante dos nossos olhos. Irmãos, nós precisamos estar na brecha, para que esse avivamento venha, nós precisamos, porque Ele conta comigo e com você, Ele conta com a mim e com a sua fome, para que então Ele possa se manifestar a nós. Mas em vez disso, nós estamos pedindo para Deus nos encher, mas eu não faço movimento nenhum. Deus, me enche, me enche. Irmãos, não cabe a Deus nos encher. Cabe a nós nos enchermos dEle. Está errado, está trocado. Não cabe a Deus nos encher. Somos nós que precisamos nos encher de Deus. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cabe a nós nos alimentarmos dEle. Presta atenção, Deus não vai derramar avivamento, não vai. Sabe por quê? O avivamento nasce da fome. Não, irmãos, vocês vão acordar aí, em nome de Jesus. O avivamento nasce da fome, da busca, da procura por Deus, pela presença de Deus. Entende? Ele nasce daqui, ele nasce de dentro de corações famintos e desesperados por Ele. É aqui que brota o avivamento. Atos capítulo 2. Queridos, esse povo, eles estavam reunidos orando. Jesus já havia sido assunto aos céus. E Jesus disse para ele: olha, vocês não saiam de Jerusalém, porque tem algo espetacular para acontecer. Algo que os olhos de vocês nunca viram, algo que vocês nunca vivenciaram, que ninguém nunca viveu. Vocês permaneçam em Jerusalém. E esse povo estava reunido, orando. E de toda aquela multidão que acompanhava Jesus, quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus sempre rodeado de centenas, milhares de pessoas atrás de Jesus, mas buscando o quê? Milagres, buscando cura, não é? Eles não estavam todos nessa reunião, viu, irmãos? Não estavam, a maioria de todos que foram curados não estavam nessa reunião. Aqui havia 120, de todas aquelas centenas e milhares que acompanhavam Jesus, que perseguia Jesus, que perseguia os milagres, que perseguia a cura, que perseguia a bênção. Restou aqui nesse lugar 120 que entenderam que não tinha acabado ali. Que entenderam que muito mais do que aquele pão que Jesus multiplicou, Ele tinha muito mais ainda para fazer e para oferecer. E eles permaneceram reunidos em busca, em perseverante oração e clamando ao Senhor. E você vai ver que havia uma promessa, como o Senhor disse, que eles seriam cheios do poder de Deus. A promessa era o derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Seria um marco, ó, queridos, na terra esse momento. Porque isso era Deus tocando a terra e gerando vida aonde havia morte. Porque isso é avivamento. É gerar vida aonde havia morte. Agora presta atenção, havia uma promessa de Deus que isso ia acontecer? Sim ou não? Sim, havia uma promessa lá em Joel já havia uma promessa. Jesus disse para eles que ele precisava ir, para que o Espírito pudesse vir. Já havia uma palavra liberada da boca de Deus, que isso aconteceria. E a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Mas deixa eu te falar uma coisa, a promessa só encontrou lugar, porque havia um grupo faminto por Deus, que perseveraram em buscar ao Senhor.
É por isso que essa promessa encontrou lugar, é por isso que essa promessa se cumpriu, porque eles estavam unânimes, perseverantes, porque eles não desistiram, porque eles estavam ali todos os dias: Senhor, tem mais, Senhor, Senhor, então Senhor vem, como o Senhor prometeu, Pai, nós queremos mais, e eles continuaram perseverando em oração. E aí Deus olha para o Espírito Santo e fala: não tem jeito, não tem como mais eu te segurar, porque tem uma célula reunida lá em Jerusalém que não para de te chamar, e eu não posso mais te conter, então você vai. E a Bíblia nos diz que ele veio, e quando você começa Atos 2:1, vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Irmãos, prestem atenção, de repente veio o quê? Veio o som do céu, um som do céu. Aí você volta comigo lá atrás, lá no Monte Sinai, quando Deus queria se revelar àquele povo. O que aquele povo ouviu? Um som do céu, um som do céu. Sabe o que eu imagino que é isso? É a glória de Deus, é todos os anjos do céu tocando trombeta, é a natureza gritando, é a terra tremendo, se movendo para receber o Rei da Glória. Sabe, queridos, era isso que Moisés viu lá, e eles também ouviram o som. Só que quando eles ouviram o som, o que eles fizeram? Eles fugiram, eles correram, eles não quiseram essa intimidade com o Senhor. Agora ali estava aquele grupo reunido, buscando ao Senhor, pedindo que Ele viesse, clamando para que a glória se manifestasse. E da mesma forma, eles ouviram um som do céu. Era o Espírito do Deus vivo descendo sobre eles e tocando a terra. E aí continua o texto: e apareceu línguas de fogo distribuídas entre eles, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Queridos, preste atenção nisso. Moisés lá naquele monte, ele era envolvido pela glória de Deus, era poderoso, era grandioso, era majestoso, mas era do lado de fora. Sabe o que estava acontecendo ali naquele cenáculo, naquele dia? Toda aquela glória que eles viram lá no Monte Sinai, que Moisés viu, que foi revelada diante dele, Deus estava pegando toda aquela glória e colocando dentro daqueles discípulos. Toda aquela glória, toda aquela majestade, era o Espírito do Deus vivo descendo e entrando dentro deles. E aquele fogo que queimava, aquele fogo no monte que queimava, ardente e fumegante, Deus estava pegando aquele fogo agora e colocando aquele fogo aqui dentro. E este fogo está aí dentro, ele está dentro de nós. Esse é o verdadeiro avivamento, que nasce da fome, que nasce da busca, que nasce da sede por Deus. Sabe, queridos, o Espírito, ele não teria vindo de qualquer forma. Não teria. Ele não teria sido derramado de qualquer forma. Ele foi derramado porque havia um povo faminto por ele, que deu condição que a promessa se cumprisse. Foi por isso que ele foi derramado. Foi por isso que Deus derramou naquele lugar o avivamento, irmãos. E foi algo que a terra nunca viveu. E aquele povo foi incendiado pelo poder do alto. Mas porque havia um povo ali que não foi embora quando Jesus subiu. Havia um povo ali que decidiu trazer Deus de volta para a terra. Porque eles sabiam que havia mais. Não é automático, não é eu olhar assim, Deus olhar, não, esse povo está tão desanimado, tão chucrinho, parece que não sei, então eu vou derramar avivamento sobre eles. Não é isso não, queridos, não é isso não, é o oposto disso. Você sabe o que é avivamento? É quando um povo privilegia Deus de tal forma que eles começam a exalar a essência do próprio Deus. Então não ore pedindo avivamento como um ato mecânico. Ore pedindo a Deus fome pela presença dEle, fome pela palavra dEle. E na medida que você vai se enchendo, a vida de Deus começa a encher você. E você começa a transbordar, a exalar, começa a fluir de você. O cheiro de Deus, o bom perfume de Cristo começa a exalar, não tem como conter, querido.
não tem como conter, flui de dentro de nós. Flui de dentro de nós. A questão é que muitas vezes nós temos nos fartado de tudo, de tantas coisas, que não é o Senhor, irmãos. A nossa busca é rasa, sabe por quê? Porque há muita competição no nosso coração. Há muita competição. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo compete com Deus na nossa vida. E geralmente quando a gente escolhe tudo menos Ele. A gente escolhe tudo menos a presença dEle. A gente valoriza tudo e não Ele. Sabe, talvez hoje é o dia de nós nos esvaziarmos de todos os entulhos que nós temos botado aqui para dentro, que tem impedido o mover de Deus dentro de nós, que tem impedido que essa fonte jorre de dentro de nós, queridos. Nós precisamos nos esvaziar, porque se a gente vive uma montanha russa espiritual, uma hora eu estou lá em cima, uma hora eu estou lá embaixo, uma hora eu estou lá em cima, né? Outra hora eu estou lá embaixo, irmãos. A nossa fome é pequena. Em muitos casos ela nem existe. Todo o grande avivamento que aconteceu na história começou com corações famintos por Deus, que se embriagaram de Deus até transbordar Deus. E o que é transbordar? Eu primeiro me encho, e depois o que acontece? Eu vou derramando, e quando eu derramo, o que acontece? Nós vamos alcançando. Isso não pode parar. Se a busca parar, nós paramos de alcançar. E um dos frutos do avivamento é uma grande colheita. São almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Isso é um dos frutos do avivamento. Todo avivamento foi marcado por almas se rendendo ao Senhor, por vidas sendo salvas. Então o avivamento não é só sobre se encher. Avivamento é sobre se encher até transbordar. É quando Cristo vem, muda tudo aqui dentro, me enche, e eu começo a derramar a vida de Deus sobre as outras pessoas. Eu começo a exalar Cristo para outras pessoas, e vidas vão sendo alcançadas, e vidas vão sendo salvas. Você entende, irmãos? Avivamento não é só sentir um arrepio, avivamento não é só choro, não. Avivamento é ser cheio e transbordar, ser cheio e transbordar. Na medida que eu me encho, que eu me alimento, eu transbordo, eu jorro. Isso é o verdadeiro avivamento. Quando você continua lendo Atos 2, você vai ver no versículo 14 que Pedro, ele se levanta cheio do Espírito Santo, porque o povo julgava que eles estavam bêbados, embriagados, e ele diz: ei, isso aqui não é embriaguez não. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui é Deus tocando a terra. E ele faz aquele discurso, aquela pregação. E você vai ver dizer lá que quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Isso é o verdadeiro avivamento, irmãos. Agora, por que nós não vivemos esse constante avivamento? Porque nós paramos de nos encher. E quando nós paramos de nos encher, nós paramos de transbordar. E quando nós paramos de transbordar, nós paramos de alcançar. É isso que acontece. Então qual que é o segredo? Não parar de transbordar. Mas para isso, a busca não pode parar. Fala comigo, a busca não pode parar. Vamos lá, irmãos, a busca não pode parar. Porque se a busca parar, eu paro de me encher. E consequentemente eu paro de transbordar. E paro de alcançar. Nós precisamos, quer ser cheio? Mas isso não é automático. Nós precisamos ir à fonte. Apocalipse 22:17, Jesus disse: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Mas eu tenho que ir, eu tenho que me mover, eu tenho que me movimentar em direção de Deus. Eu tenho que ir para onde Deus está, para onde as águas estão se movendo. É lá que nós precisamos estar. E você sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer uma fonte em nós para jorrar para a vida eterna. João 4,14 diz: porém,
aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. Deixa eu te dizer, nós não somos cisternas. Nós não somos cisternas. Nós somos uma fonte a jorrar. Nós não podemos reter. Nós não estamos aqui só para ser cheios. Você está aqui sendo cheio com um propósito. Qual que é o propósito de ser cheio, irmãos? Derramar. Esse é o propósito. Então nós não somos cisternas, mas nós somos uma fonte a jorrar. Existe uma fonte jorrando dentro de você. Nós precisamos jorrar. Nós precisamos permitir que esse rio cresça, que esse rio domine, que esse rio alcance outras pessoas. Mas para isso a nossa busca não pode parar. E essa é, queridos, uma consequência de transbordar Cristo, alcançar almas. Queridos, o mundo está perdido. Irmãos, às vezes eu olho e falo, meu Deus, será que parece que o sofrimento não toca mais o coração da gente? O mundo está carente do evangelho do Deus vivo. Irmãos, o mundo está se perdendo. Quantas pessoas nesse exato instante, nesse exato momento, queridos, estão partindo para uma eternidade, e sabe-se lá para qual eternidade? Talvez para distantes do Senhor. E nós temos dentro de nós águas vivas, nós temos dentro de nós uma fonte a jorrar. Os campos estão brancos nos esperando. Só porque muitas vezes nós estamos sendo cisternas, estamos retendo a glória de Deus, irmãos. Nós vamos ser cobrados por isso, porque Ele nos chamou para ser uma fonte a jorrar, uma fonte a jorrar. Ele nos chamou para ir lá fora e mostrar quem Ele é para o mundo perdido. Isso é o verdadeiro avivamento, é isso que o Pai anseia. Eu quero que você se coloque de pé. Irmãos, a busca não pode parar. A gente estava conversando, eu e Josué no carro, quando ele foi deixar a gente lá em casa. Hoje, na hora do almoço. A gente estava falando sobre, às vezes a gente olha, a gente é tão bom em julgar, né, irmãos? Como nós somos bons em julgar? Como parece que nós temos todas as respostas, que a gente entende todo o quadro, a gente é tão bom em julgar. E a gente conversando, né, e falando sobre, às vezes a gente olha, nossa, parece que a igreja, estou falando de uma forma geral, tá, irmãos? No mundo, a igreja, parece que está tão fria. O povo parece que está tão frio, a gente é bom em fazer isso, não é, irmãos? Aí vem a pergunta, e você está quente? Porque a gente é bom em cobrar algo como se fosse nós aqui no altar que produzisse o fogo, não é? O que produz o fogo é a busca, o que produz o fogo é a fome pela presença de Deus. E às vezes a gente vem para esse culto cobrando de quem está aqui em cima que produz algo em nós, mas se isso não é produzido lá na sua casa, quando você entra para o seu quarto, não vai ser produzido aqui, porque quando nós estamos aqui, nós refletimos aquilo que nós somos ou não somos dentro da nossa casa. Sabe por que somos frios? Porque nós não dobramos os joelhos dentro da nossa casa e buscamos ao Senhor. E aí a gente chega aqui na igreja, quer que o fogo, o Josué faz o fogo cair do céu aqui. A gente quer que o pregador tenha a melhor oratória, porque senão eu rejeito, eu não gosto, eu não aceito. Querido, o fogo quem produz é você, sou eu, lá no meu secreto. E aí quando a gente se junta, aí cada um divide, e aí a glória vem. Porque nós estamos todos fluindo no mesmo rio. Sabe? Então a gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente não tem. Não podemos. E se Deus te mostrou um problema, é porque Ele quer que você seja a resposta. Então começa a queimar você.
Começa a jorrar de você. Começa a fluir de você. E alcance outras vidas. E incendeie outras vidas. Talvez você hoje fale: pastora, mas eu reconheço que eu não tenho mais essa fome. Um dia eu tive essa fome, mas hoje eu não tenho mais. Eu estou fraco, minha busca é fraca, eu não tenho forças. Queridos, mas eu quero orar por você hoje. Eu quero orar para que essa chama seja ativada novamente no seu coração e no meu coração. Nós precisamos como nunca antes nos voltar verdadeiramente ao Senhor e buscá-lo de todo o nosso coração. Feche os seus olhos. Querido, eu sinto um jugo muito pesado sobre algumas pessoas aqui neste lugar, querido. Um jugo, um peso nos ombros, como se algo estivesse espremendo você para baixo, estivesse roubando a vida de Deus de você. Rompa agora com todas as amarras. Desentulhe agora, arranca para fora. Chama, dê nome para isso que está dentro de você, está te prendendo. Vamos desentulhar agora de dentro. Tira, se esvazie para que então ele venha. Não tem como encher um recipiente que já está cheio, mas se esvazie agora para que ele venha com fogo, para que ele venha gerar algo novo dentro de você. Lança fora agora tudo aquilo que está roubando, que está sugando a vida de Deus de você, querido. Não depende de nós aqui, não depende de mim, depende de você querer, de você lançar fora esse jugo que está sobre seus ombros. Arranca, arranca, arranca agora esse jugo e lança diante dele agora. Era balabassoria da balachei, e era balandarabash. Oh, vem, Deus, aleluia. Era balandarabassoria da Jesus, aleluia, Jesus. Gera no nosso coração, Senhor, essa fome por Ti, Pai. Gera, Senhor, sede por Ti, Deus. Que nós venhamos ser um povo conhecido como os famintos, como os desesperados, como os apaixonados, como aqueles que exalam a essência do Deus vivo. Ah, Deus, desperta-nos nesses dias, desperta-nos a Te buscar, Deus, de todo o nosso coração, Deus. Porque o Senhor quer ser achado de nós. Enche este lugar. O Senhor quer ser achado de nós, Deus. Enche este lugar. Oh, Deus, desperta-nos. Enche a minha vida. Desperta-nos neste tempo, Deus, desperta-nos. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Vá para sua casa, querido. Mas
Lembre-se, a busca não pode parar. Yeah, yeah.